Amigos da TV Câmara, encaminhamos um requerimento exatamente solicitando a CEMURB sobre a situação em que se encontra as 10 zonas de proteção ambiental da cidade do Natal. É muito falado na imprensa sobre a zona de proteção ambiental da Lagoinha, mas na verdade, no nosso plano diretor, existem as 10 zonas de proteção ambiental. E o nosso requerimento é para saber a real situação de cada zona de proteção dessa. Porque nós sabemos que a nossa cidade ela não vai suportar o crescimento desordenado sem preservar o pulmão para que ela tenha o oxigênio para que possa sobreviver. E essas zonas de proteção ambientais são super importantes para que a cidade cresça, mas cresça de forma sustentável. Então, o nosso requerimento, que foi encaminhado e aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, foi para a Secretaria, a CEMURB, e em poucos dias teremos esse retorno para que o cidadão natalense tenha um retrato da atual situação dessas zonas de proteção ambiental. Porque nós não podemos só ficar defendendo uma delas, que é a Lagoinha, que também é importante, esquecendo as demais. Então, sabemos já algumas informações que existem algumas invasões e que nós temos que tomar conta, tomar cuidado agora, porque senão depois vai ficar muito mais difícil retomar e cuidar dessas zonas de proteção ambiental. E nós sabemos também que existe dificuldade, existem vários problemas na cidade de Natal para ser resolvido, além, lógico, também de cuidar dessas zonas de proteção ambiental. É de minha autoria, nesta casa, um projeto de lei em que os prédios, os hotéis de vias costeiras que usarem a energia através de gerador a óleo diesel, que eles podem pela legislação, que polui, mas não polui tanto, e isso eles têm uma economia na conta de luz, porque a Cosern cobra lá de forma sazonal, e num horário ela cobra mais barato e no outro horário ela cobra mais caro, com a intenção de que esses hotéis usem a sua energia necessária em horários diferentes do da população, porque geralmente a população acende todas as suas lâmpadas, chuveiro elétrico, o pessoal está retornando em casa em torno das 18 horas. Isso gera um pico. Então a Cosern, para que os hotéis e essas outras empresas utilizem a energia em outros horários, em que o consumidor residencial não está utilizando, ela baixa a tarifa. No horário das 18 horas, horário de pico, ela sobe a tarifa dos hotéis, dessas empresas, para que elas não usem a energia nesse horário, senão poderia haver um colapso, e nós sabemos que quanto mais corrente elétrica passa por aquele fio, mais consumidores usando no mesmo horário, esquenta e a gente perde energia elétrica em forma de calor. Por isso que a Cosern cobra tarifas diferenciadas para esses hotéis. Eles, sabendo disso, no horário mais barato usam a Cosern, no horário que a Cosern está cobrando mais caro para balancear o preço, eles deixam de utilizar o da Cosern e usam esses geradores a óleo diesel que poluem nossa cidade. Como a legislação assim o permite, mas eles têm uma economia na conta de energia, eu coloquei um projeto de lei com mais de 10 artigos, em que o hotel que usar diariamente isso, a empresa que usa diariamente na nossa cidade, nesse horário de pico, o gerador a óleo diesel, ele pague uma taxa e essa taxa seja utilizada exatamente para um fundo ambiental, em que nós vamos ter condição de usar esse dinheiro exatamente nessas 10 zonas de proteções ambientais da cidade, onde eu falei há pouco tempo que encaminhei um requerimento aprovado pela Câmara Municipal para que a gente saiba a real situação dessas 10 zonas de proteção ambiental. Então esse projeto vai ser aprovado agora pela nossa casa e com certeza a gente vai ter esse fundo ambiental para fiscalizar e proteger essas zonas de proteção ambiental na nossa cidade. Um outro assunto importante que eu coloquei aqui também na semana passada era exatamente que o nosso governo federal, ele sempre cobrava os reajustes das tarifas públicas, e aí também a energia elétrica, que era pública e agora passou a ser privado, e também a telefonia, todo ano era reajustado pelo IGPM, Índice Geral de Preço do Mercado. Só que esse IGPM, ultimamente, ele vem muito baixo. Por quê? Porque para definir o valor do IGPM, 60% desse valor depende do dólar, está ligado ao dólar. Como o dólar está em baixo, o IGP ele também está em baixa.
Então o reajuste da água, da energia, do telefone, de todas as tarifas públicas também seria um reajuste baixo, porque segue o IGPM. Ora, o que é que acontece? Nos anos anteriores em que o IGPM estava alto, ele reajustava as tarifas pelo IGPM, o consumidor pagava esse aumento, que eu acho um absurdo todo ano ter que reajustar essas tarifas, mas pagava esse aumento pelo IGPM. Agora que está embaixo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um conselho federal, formado por empresário, pela sociedade civil, por representantes do governo federal de Lula, simplesmente aprovou um relatório em que a sua conta de energia, a sua conta de água, a sua conta de telefone, não vai ser mais corrigido pelo IGP, que está em baixa, e sim pelo índice setorial de preço. Ou seja, a energia vai ser reajustada pelo índice do próprio setor. O próprio setor energético é que vai dizer de quanto vai ser o índice. O telefone vai ser reajustado pelo índice do setor telefônico. A água, a mesma coisa. Ora, se nós corrigindo pelo IGPM, aqui o próprio procurador da República, aqui, o Marcelo Alves, entrou com ação contra a COSERN o ano passado pelo aquele reajuste abusivo. Ganhou em primeira instância, mas mesmo assim eles recorrem, sabendo que era corrigido pelo IGPM. Imagina a dificuldade que vai ter agora o Ministério Público para saber se esses aumentos são absurdos ou não, e nós, políticos, para acompanhar se esses aumentos são absurdos ou não, porque quem vai definir agora é o próprio setor, através desse relatório aprovado no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse conselho aprovou esse relatório e a partir do próximo ano essas tarifas vão ser corrigidas por esse índice setorial e não mais pelo IGPM, porque o IGPM estava embaixo. Então nós levamos esse conhecimento à nossa bancada federal, encaminhamos ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social também requerimento para que eles não modifiquem dessa forma e prejudiquem assim a população, porque eu sei que esse índice de tarifa telefônica, de água, de luz, é um dos índices que define muito um padrão de vida da sociedade e ninguém suporta mais, os salários não acompanham esse reajuste. Eu não sei nem para que um índice para todo ano corrigir essas tarifas. Então nós estamos prestando atenção a isso e vamos lutar para que continue com o IGPM, já que agora está embaixo. E também lembrar que nós estamos com outro projeto, um dos projetos da gente é a respeito também da cerca elétrica. Nós estamos vendo as casas, os edifícios de Natal com muita cerca elétrica no muro, mas será que essa empresa está padronizada? Existe uma lei, uma definição que regulamenta na nossa cidade? Existe sim. Eu coloquei um projeto de lei que, se aprovado, vai se tornar lei, exatamente para oficializar e regulamentar essas partes das cercas elétricas. Porque não pode ser feito ao Deus dará. Então lá eu coloquei todas as normas, o valor do pulso da corrente, da potência, que vai ser os pulsos oscilando tantas vezes por minuto, para que ali a pessoa não termine agarrada no fio ou alguma coisa nesse sentido. E nós estamos vendo várias empresas fazendo isso. Às vezes o próprio cidadão, você mesmo que está me escutando, coloca uma cerca, mas não sabe se a empresa está trabalhando de acordo com as normas técnicas, porque não existe uma lei na nossa cidade. Então, nosso projeto está de acordo com as normas técnicas. Eu encaminhei também à ouvidoria do CREA, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para ser observado, através do engenheiro Carlos Noronha, e nós entramos com esse projeto, com essas normas definidas, porque há uma preocupação. Graças a Deus, ainda não aconteceu nenhum acidente na nossa cidade a respeito dessas cercas elétricas, que nós tenhamos conhecimento, ou a imprensa tenha divulgado. Mas a gente tem que tomar o cuidado para evitar. E você, quando chegar uma empresa, ou mesmo a manutenção da sua cerca elétrica, você vai ligar para o CREA para saber se essa empresa está de acordo com as normas técnicas exigidas, para assim a gente ter a proteção da nossa cidade. Então, essa parte daí também está, outro projeto nosso que foi encaminhado, se encontra nas comissões aqui desta casa, e nós esperamos o mais breve possível a sua aprovação. E o outro é que as escolas municipais, elas vão ser agora um posto, também outro projeto nosso, para receber as baterias de celulares, as baterias comuns, aquelas lâmpadas que nós trocamos incandescentes
por gases, que ali existem metais pesados que se infiltram no solo, e isso faz mal à nossa população, ao nosso ambiente, e a gente tem que ser responsável por isso. Então, se essa lei for sancionada, esse nosso projeto de lei, as escolas municipais vão estar recebendo, como nós temos em cada bairro escola municipal, você sabe que aquela escola vai receber e a urbana vai lá coletar e dar os fins necessários junto com as empresas que têm esses tipos de bateria, que tem esse tipo de lâmpada, esse tipo de pilha. Então, é um projeto em que a escola vai simplesmente receber para ser entregue, que às vezes na sua casa você não sabe para onde foi aquela lâmpada, para onde foi aquela bateria daquele outro celular, e agora a sua casa vai saber que pode ser entregue, que tem um posto próximo, que é uma escola municipal, que vai receber, vai ligar para a urbana e vai levar para um órgão específico municipal que sabe exatamente para onde encaminhar esse tipo de baterias e de lâmpadas.